A unção de Deus está neste lugar. Eu gostaria que você não perdesse nenhuma palavra que vamos dizer aqui nessa noite. Eu quero que você entenda o que Deus quer falar com você nessa noite aqui, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Amados irmãos, hoje é um dia especial. Deus nos trouxe aqui para nós mergulharmos na sua essência. Oh, aleluia. Quero falar com você. E eu tenho certeza que essa palavra que também está sendo direcionada ao seu coração. Não sei qual o tempo que você vai ver ou ouvir essa palavra. Eu quero falar de algumas coisas perdidas. Quero falar com você que está perdido dentro da sua casa, que talvez seu coração esteja distante. Quero falar com você que sente também que se perdeu fora de casa. Calma, você vai entender. Lucas capítulo 19, verso 10. A palavra de Deus diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque o Filho do Homem, Jesus, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu quero embasar essa palavra nessa noite em Lucas no capítulo 15, onde Jesus conta, preste bem atenção nisso. Por isso que eu disse para você não perder nada desse início. Onde Jesus conta uma parábola, não são três. Eu quero aqui também me retratar e dizer que não aprendemos errado, nós, com os nossos professores da escola dominical, aquilo que eu aprendi na adolescência, na minha juventude, mas dizer que é uma parábola, dividida em três histórias. E deixa eu terminar, e você vai entender o que eu estou querendo dizer, ou o que Jesus quis dizer. Vamos explorar nessa história, mais precisamente, a história de um filho que nós conhecemos, o filho pródigo, com um olhar um pouco mais profundo nessa palavra. Mas vamos entender que Deus, como um Pai amoroso, não quer apenas salvar aqueles que estão longe, mas também curar aqueles que estão pertos e perdidos. Como eu posso estar perto de alguém e perdido? Perdidos dentro de si mesmo. Eu quero começar aqui, aí tem o porquê. Eu fiquei analisando, por que será que ele conta uma parábola? Eu vou me provar que é uma parábola, mas com três histórias. Se você entender e começar a perceber que em Lucas capítulo 15, verso 1, diz assim: que chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir, pessoas que chegaram a ele. Mas tinha também aqueles fariseus e os escribas, que eram as pessoas que cuidavam da lei, que cuidavam também, os fariseus, o que as pessoas cumprissem a lei, estavam ali não apenas para ouvir, mas para julgar. E estes escribas e fariseus, no verso 2, esses escribas e fariseus, vocês vão ver que eles murmuravam. Eles disseram assim: esse recebe pecadores e come com eles. E aí Jesus lhe propôs, veja o verso 3, esta parábola. Quantas parábolas? Uma parábola. E aí ele começa, a ovelha perdida. Ele conta três histórias. Deus quer nos levar nessa mensagem, nessa noite, e você entender o que Deus quer dizer para você. Em Lucas capítulo 15, verso 4, ele fala: qual de vocês possuíram 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha que está perdida até encontrá-la? A ovelha representa aqui essa perdida, aquela que se afastou fisicamente, aquele que escolhe o seu próprio caminho e acaba se perdendo. Eu costumo dizer que Lucas capítulo 15 é um capítulo de coisas perdidas, mas vocês vão entender no final que às vezes aquilo que nós achamos que é perdido, que está fora, que apenas se perdeu fisicamente, às vezes nós estamos perdidos dentro. É fácil enxergar quem está perdido fora: aqueles que se afastaram da igreja, os que vivem em caminhos pecaminosos, visíveis, e esses são fáceis de observar e ver. Mas tem uma outra história que fala da dracma perdida, uma moeda perdida. Lucas 15, verso 18. E qual a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acende a candeia, vai à casa e procura com cuidado até encontrá-la? Nesse texto nós encontramos uma coisa interessante. Ela perde uma moeda, ela tinha 10, e para ela encontrar essa moeda,
ela precisou varrer a casa, ou seja, ela precisou limpar. A casa estava suja, ela precisava varrer para encontrar essa moeda. A dracma estava dentro da casa, mas mesmo assim estava perdida. Isso nos mostra que é possível estar no templo, mas às vezes distante diante de Deus. Às vezes vocês podem estar dentro, você pode estar sentado à mesa, mas você está distante. É perigosa a rotina espiritual sem paixão, sem compaixão. A paixão é o amor que você busca para você com relação a alguém de fora. A compaixão, ela nasce de você para alguém que está fora. Quantos estão dentro e já perderam a alegria de servir? Quantas pessoas, quando começam a caminhar com Deus e começam a estar na casa de Deus, acabam virando uma dracma perdida? Porque quando você está em casa, quando você se acostuma com as pessoas, você começa a achar defeito, porque você começa a se relacionar, e a igreja é um corpo, e é um corpo que quando você começa a se relacionar, você começa a achar defeitos desse corpo. São pessoas que têm problemas, são pessoas que às vezes vão te machucar, pessoas que vão falar aquilo que você não quer ouvir. Mas quando você não percebe, quando você não tem mais a paixão por Jesus, e quando você perde a paixão por Jesus, você perde a compaixão pelos outros, e aí você começa a ficar distante, mesmo estando dentro da casa. Você começa a ser uma dracma perdida. É perigoso essa rotina espiritual, porque ela nos tira dessa paixão. Cadê aquelas madrugadas que você falava com Deus? Cadê as orações que você tinha com Ele? Cadê aquele tempo que você tinha com Ele, de você ter um contato através da palavra de Deus quando você lia? Cadê aquela alegria de você estar na casa de Deus? Mas eu quero focar um pouco mais nessa noite sobre a terceira história dessa parábola, que era o filho perdido. Lucas capítulo 15, verso 12. O filho mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Então o pai repartiu os bens. Presta atenção. Então o pai repartiu os bens entre eles. Percebem que na realidade essa partilha não foi só para o mais novo. A partilha foi para os dois. Perceberam esse detalhe? Tem uma versão que ela explica um pouco melhor sobre isso. Então vejam que o filho pede a partilha dos bens, ou seja, a herança que deveria ser quando o pai morresse. Ele pede em vida aquilo que ele não tinha direito ainda, mas o pai reparte. Foque bem nisso, o pai ele reparte essa herança com seus filhos. O mais novo saiu e desperdiçou tudo. Ele representa aqueles que se rebelam, escolhem o mundo, viram as costas e vão embora. O mais velho ficou, mas ele estava na casa do pai, mas porém o seu coração estava perdido. Ele não tinha nem sequer a compaixão pelo seu irmão. É interessante que o que significa ser pródigo? E aí eu quero falar nessa noite do amor desse pai, porque ser pródigo significa ser esbanjador. Muitos contam essa história do filho como aquele que gastou tudo, e esse era o filho pródigo, como o próprio texto nos traz isso. Mas tem um escritor que é chamado de Tim Keller, na verdade é o Timothy Keller, né? Ele é um teólogo americano, um pastor presbiteriano que morreu agora em 2023, escreveu diversos livros. Ele, quando fala sobre essa história, ele fala que nessa história o maior pródigo que tinha ali não era o filho que foi embora, mas o maior pródigo que tinha ali era o pai. Porque o verdadeiro pródigo é o pai, porque ele esbanjou o amor, ele esbanjou o caráter, integridade, ele esbanjou o amor ao receber o filho mais novo de volta e fez uma festa. Ele também esbanjou paciência e compaixão ao dialogar com o filho mais velho, que mesmo diante de ciúmes e sua amargura, o pai teve uma palavra para ele. Mas irmãos, o pai nos ensina 3 coisas nessa palavra. Primeiro, que o amor desse pai é incondicional. Lucas capítulo 15, verso 22. Mas o pai disse aos seus servos: depressa traga a melhor roupa para vestir nesse meu filho. Coloque um anel no seu dedo e calçado nos seus pés. Deus nos ama
independentemente da nossa falha. O problema é que nós estamos olhando para quem saiu, mas nós perdemos a compaixão porque nós estamos vivendo aqui na mediocridade, ou seja, na média de todo mundo. E às vezes nós estamos amargurados, porque aqui o Pai nos ensinou 3 lições. Primeiro, que o amor dele é incondicional. Mas em segundo, ele teve paciência com o filho que ficou. Porque o filho que ficou, mesmo ficando, ele se sente injustiçado. Mas quando você pega para verificar sobre essa questão, não é? De receber a herança. Normalmente o filho mais velho, ele recebia 2 vezes mais que os outros. Era um costume da época. E ainda é dos árabes. O filho mais velho herda mais, quer dizer, ele tinha mais coisa. Mas veja quando você está sem a sensibilidade, quando você não tem mais a paixão de Cristo, o amor por Jesus, você perde a compaixão. E o que me preocupa é quando a gente perde a compaixão de alguém que não está mais entre nós. Será que você ligou para alguém que não está mais aqui entre nós? Ou a gente ficou julgando porque saiu? Ou vendo os motivos porque alguém saiu? Esse pai, ele não se preocupou com isso. E Jesus esteve o tempo todo com Judas e sabia que Judas ia traí-lo, mas em momento algum ele julgou Judas. Na hora da traição, ele vai dar um beijo em Jesus. Jesus pergunta para ele: a que vieste, amigo? Eu aprendo a primeira lição desse amor, que é um amor incondicional. Não importa que aquele filho tenha gastado o seu dinheiro, não importa que aquele filho tinha pego uma herança que não era para ter pego antes daquele momento, não importa que aquele filho tenha saído de casa, mas o pai esperava ele. O pai te espera, porque ele te ama. E esse amor, em segundo lugar, ele atinge aquele que não tem mais paciência, que está amargurado. Você vê em Lucas capítulo 15, verso 31, o filho mais velho questiona e fala: pai, mas eu sempre estive com o senhor aqui, este aí agora foi que esbanjou tudo, e agora volta sem nada, e o senhor recebe, e faz uma festa, e pega esse animal cevado, e ainda faz um churrasco. O pai disse: ô filho, você sempre está comigo, tudo que eu tenho é teu. Mesmo quando nós nos tornamos críticos, endurecemos os nossos corações, Ele não desiste de nós. Viver entre nós é complicado. Viver entre irmãos é complicado, porque nós criamos um padrão que nós queremos que as pessoas entrem nesse padrão enquanto organização. E às vezes a organização de igreja coloca a gente para fora. Às vezes a organização de igreja, ela fecha a porta e joga a chave fora, porque nós entramos na religiosidade. O amor de Deus, ele atinge o que a religião não alcança. O que Jesus está querendo dizer, agora eu volto lá nos primeiros 3 versículos que nós começamos aqui, e agora você vai entender. Chegaram-se a ele, Lucas capítulo 15, verso 1. Chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. Publicanos e pecadores para ouvir. Quem ouvia ele é quem precisava. Aqueles que cobravam impostos, que eram odiados pelas pessoas, aqueles que estavam distantes, as pessoas não gostavam. E os pecadores chegaram para ouvir. Mas chegaram religiosos também, chegaram para julgar. E aí Jesus conta essa parábola nessas 3 histórias. Ele começa a mostrar para aqueles que estão julgando que eles não entendem nada de amor, que eles só sabem de lei. Porque aonde a lei há a dor, aonde a lei há a prisão, aonde a lei é o julgamento, aonde a lei não tem misericórdia, mas onde teve o pecado, superabundou a graça de Deus, e Ele rasgou essa cédula que você devia na cruz do Calvário. Você não deve nada! Você não deve nada! Toda honra e toda glória seja para o Senhor Jesus. E em terceiro lugar, eu entendo aqui nessas 3 lições que Jesus ensina a reconciliação. Quando você tem uma perda com alguém, principalmente se for na área financeira, muito difícil a gente conseguir perdoar. A gente não só perde o contato com a pessoa, a amizade com a pessoa,
mas aquela cobrança fica dentro da gente. E toda vez que a gente vê aquela pessoa, a gente quer lembrar do que aquela pessoa não nos pagou. Eu vivi um tempo desse, porque um tempo desse eu era falido financeiramente, e eu não queria encontrar com os meus credores. E se eu visse eles antes deles me verem, eu tentava sair para que eles não me alcançassem com o olhar, pela vergonha daquilo que eu estava devendo. Adão fez a mesma coisa. Ele se escondeu da presença de Deus. Mas não importa qual é a sua dívida, Jesus quer olhar nos teus olhos e quer dizer: eu te amo. Eu entendo aqui, em terceiro lugar, aqui ele promove a reconciliação. Ele disse: esse meu filho estava morto e voltou à vida, porque estava perdido e foi achado. Lucas 15, 24. Deus quer reconciliar seus filhos. Deus quer reconciliar você nessa noite. Ele quer que você volte ao primeiro amor. Lembra daquele hino? Eu quero voltar. Ele quer que você volte, porque às vezes você está aqui dentro, mas você está perdido. Às vezes você se perdeu dentro de casa, e às vezes está olhando aquele que se perdeu lá fora, que é a ovelha perdida, porque essa é mais fácil da gente ver. E nossa caminhada espiritual é assim mesmo. Quantas vezes nós estamos dentro da casa de Deus, nós entramos e saímos e não sentimos nada. Nós fazemos o que é obrigação de fazer, servimos o que é obrigado de servir, como este filho que estava em casa, que serviu seu pai por uma obrigação, e cobra ainda essa obrigação de outro que não fez, porque ele não entendia que não é pela obrigação, mas era pelo amor. E Deus quer que você volte hoje. Quer que você volte hoje. Achou o tom aí? Qual que é mais fácil para você? Dá o tom que eu vou seguir você. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Amém? Oh, aleluia. Volte ao primeiro amor nessa noite. Volte. Pastor, mas eu não estou desviado. Essa palavra foi alguém que inventou para se colocar dentro de uma classe que não tem nada a ver. Ele quer que você volte nessa noite. Oh, aleluia. O verdadeiro amor é o amor do Pai, o amor incondicional. Ele tem a paciência, o amargurado, a reconciliação. E é interessante que o filho mais velho ficou na casa e ele recebeu pelo menos 2/3 daquilo que ele tinha que receber. Como eu já falei, que algumas culturas orientais, o filho mais velho tem a maior parte da herança.
A Bíblia fala que o filho mais velho tinha esse direito legal. A Torá também confirmou isso, na lei da primogenitura. Mas o filho não tinha compaixão do seu irmão. Às vezes nós perdemos compaixão quando estamos perto do pai, mas não queremos ver o irmão. Aleluia. Se você ver em Lucas capítulo 15, o verso 28, fala que naquela festa o irmão mais velho nem se dignou, ele nem queria entrar, nem queria estar na festa. Eu vou dizer uma coisa para você: lá no céu vai ter muita surpresa. Gente que você aqui achou que ia estar lá, não vai estar. E gente que você achou que não ia estar, vai estar lá. Deus não mede com a sua régua. A graça é o favor não merecido, meu irmão. Você não é salvo pelas obras, porque senão você fazer um monte de coisa boa, você tem um texto bíblico, e você ia se gloriar nisso. Mas é dom de Deus, é dado por Ele. É dado por Ele. E Deus quer que você comece este ano diferente, amando Ele. E amando Ele, demonstrando o amor que você tem por Ele, nas pessoas, na causa, na obra de Deus, sendo voluntário nas coisas. Em tudo que você fizer, faça por amor, faça com amor e faça com alegria. Não importa. Eu vi um trecho dessa semana de um vídeo de um missionário em um lugar muito difícil ali no Nepal, onde uma mãe fazia bolacha, e aqueles irmãos pregando o evangelho, ele fazia bolacha com barro e sal, e colocava no forno a lenha para dar de comer para os seus filhos, barro e sal. Mas eu via aquelas pessoas cantando, louvando a Deus com uma alegria tão grande, que eu dei vontade de entrar naquele vídeo e dizer: Senhor, me dá essa alegria. Porque a gente tem tanto, tem muito, e a gente não consegue ter essa alegria. Sabe por que está faltando um amor, irmãos? Falta essa paixão. Quando você é apaixonado, você quer fazer. Não deixe isso sair do seu coração. Não deixe que a alegria de Deus saia do teu coração. Você que tem um cargo na igreja e pensar: já estou cansado, pastor, não quero mais fazer isso, porque te falta amor. Não amor pelo cargo, mas amor por aquele que chamou você, aquele que te escolheu. Porque Ele chamou para que você desse fruto, e o fruto que você for dar vai permanecer. Entende isso? Eu quero voltar ao primeiro amor, sol, ao primeiro, lá menor, amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Já estou terminando. Se coloca de pé. Aleluia. Deus quer que você volte ao primeiro amor. Se você sentiu que essa palavra falou no seu coração nessa noite, aleluia, oh Deus, se você sentiu que essa palavra falou no seu coração e de repente você está dentro, mas está perdido, ou você que está me vendo agora está fora e está perdido, e Satanás tem dito para você que você não precisa mais viver, mas em nome de Jesus, o Pai, Ele quer te encontrar e quer olhar nos teus olhos e dizer: eu te amo. O amor do Pai é incondicional. Eu sei que o mundo pode ter bastante ex, um monte de coisa, mas não tem ex-pai. Ele te amou tanto que Ele mandou o seu único filho, unigênito, único, para morrer em nosso lugar. Então você pode, nessa noite, entender essa palavra e dizer assim: eu volto, volte, volte. Há muito tempo não sai uma lágrima dos seus olhos, porque você ficou muito crítico, você começou a observar muito, você até chegou com muita vontade, mas hoje você começa a achar defeito, porque está faltando a paixão, está faltando o amor.
No amor não existe medo. O amor não vê defeito. 1 Coríntios capítulo 13, tudo sofre, tudo suporta e sempre espera. Se essa palavra falou no seu coração, comece esse ano de novo e dizer: eu volto, Senhor. Em algum momento na sua vida espiritual você perdeu esse contato. E é muito comum acontecer isso, sabia? Ah, você é pastor misericórdia, irmão, você não tem ideia dos gritos da minha alma, dos desesperos que ninguém sabe. Quantas vezes eu estou voltando para Jesus? Volte nessa noite para Ele. Se você quer ser mudado, que você não quer ser como aquele que foi embora, como a ovelha perdida, mas também você não quer ficar como a dracma que se perdeu dentro de casa, mas também você não quer ser aquele filho que estava em casa, mas se rebelou e nem queria entrar na festa do irmão que estava voltando para casa. Se você não quer ser nenhum desses, sai do seu lugar, eu vou orar para você nessa noite. Eu vou orar por você em nome de Jesus. E você que está me vendo também, eu vou orar nessa noite. Diga: Senhor, eu quero nesse ano ter um contato maior contigo. Vem, eu vou orar por você em nome de Jesus. Eu sei que Deus falou com muita gente aqui nessa igreja. Falou comigo, falou com você, que é tempo de voltar. É tempo de voltar.